Fala, Taco de Plantão, como vocês estão? Está bem? Aqui é o canal Pneu Ataco. Hoje eu tô vindo para reagir a uma música chamada Sob os Céus, Raishin Kingdom, lá do canal do Zeus. Essa música apareceu para mim e como eu acompanho a obra de Kingdom e nunca reagi, nunca vi nenhum rap relacionado à obra em si, então fiquei curioso e decidi trazer. Ninguém pediu, mas eu falei, né, de tempos em tempos, se aparecer alguma música que me interessa, eu trago sem nenhum problema. O Raishin é um personagem incrível, muito legal, protagonista de respeito, né, da obra e tudo mais. A gente vai acompanhando sua jornada, seu desenvolvimento, né, e seu sonho também, que é se tornar um grande general, um general sobre os céus. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que o Zeus traz aqui da obra, até onde ele vai, pois é uma obra incompleta, né? O mangá ainda está em andamento, eu acompanho o mangá. Então vamos ver até onde o Zeus levou, né, a música, né, até que ponto da obra. Mas antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse seu like, se inscrevesse no canal, caso curta a minha reação. Dê uma passada lá no canal do Zeus, se inscreva no canal dele, deixa o like também na música, pois isso ajuda bastante. O link vai estar aqui na descrição do vídeo original. Muito obrigado a todos. Se você quiser pedir algum react, o QR Code está na tela. É só realizar seu pedido via comentário. Espere meu ok, por favor. Não peça ou não deposite nada sem o meu ok, pois eu posso recusar, caso eu não queira reagir a determinada música ou coisa que você queira pedir, né? Pois, claro, isso também vai do meu interesse, do meu tempo e também da capacidade do meu computador de aguentar e tudo mais. Então, espere meu ok. Caso eu dê o ok, aí sim, você pode depositar que eu trago bem rápido, né? Eu não vou demorar tanto assim para trazer. Somente se eu tiver indisponível, né? Doente, coisa do tipo, ou com muitos pedidos. Mas na grande maioria das vezes trarei o mais rápido possível, né? Dentro de uma semana, mais ou menos, eu trago seus pedidos. Antes da reação, vamos aqui dar uma olhada na ficha técnica. Letra e voz por Zeus, instrumental por Arcanjo, guitarras Crona, Mixmaster Matover, edição Equipe Zeus. Aí tem muita gente. My Name is Cry, Sukuna Editor 1, Z Frost ZK, Forgal-Tessama, Apenas Miqueiro, Okamui _Zip, Nicola _Noceda, Black Editor MK, Ghost _AEX, Soul.edições, né? Deve ser mais ou menos isso, @Cajaz _editor, @Yes_editor e @nan.designs. Ilustração DA, thumbnail, @ml_d número 4 RKTZ e legendas Viki. Acho que fala assim. Então é isso. Essa é a ficha técnica. E sem mais delongas, bora para a reação. 1, 2, 3, foi! Apenas órfãos de guerra, era só eu, você e eu. Quando tudo começou, entre lutas e espadas, um sonho para almejar. Nesse mundo não temos nada, então devemos treinar. Seremos dois grandes generais de toda a vida. Essa é nossa promessa e ela será cumprida. Mas o destino é imprevisível, então hostil. Eu fui recrutado em uma nova janela se abriu. Não posso acreditar no que eu posso ver. Ele só foi chamar no lugar do príncipe morrer. Rastejando de volta pra cá. Cê tá morrendo e eu não posso fazer nada. Começou bom. Vilarejo indicado, e hoje momento de vida final. Vingarei a sua morte, eu tenho certeza. Mas quero saber o que acontece afinal. Facção do irmão do rei, o mais novo que é poder. Brevemente me unirei para então sobreviver. Primeiro eu vou arrancar as tripas de quem matou o Rio. Assim como ele eu voarei mais alto. Eu tenho se apresentar, então cê vai nos ajudar a escapar. Uma criança, isso pode ser piada. A visão está tomada pela facção. Única saída será então uma reunião, uma aliança, um povo da montanha. Por favor,
tentando tomar a terra. Vocês que provocaram essa guerra. Preço da inveja de um irmão mais novo. Vem um após o outro que eu vou derrubar. Que esse careca se gabando. Se acha muito, então venha pra cima. A fúria tomando o meu corpo por ferir o rei. Quem é o homem mais forte do mundo? Diga bem claro. Meu nome é Shin. Chanceler teve um fim. Recuperada, a vitória é nossa. Jogue as armas pra cima. Primeira campanha, esquadrão excluído, formado contra o exército de Wayne. Com vocês eu lutarei. Então isso é uma batalha. Inimigos à nossa frente. Serão 5 corpos em um. Esquerda, direita, atrás e na frente. Grande parte dos nossos homens sendo mortos por bigas assassinas. Sabe-se que no exército de Wayne os caras mais espertos de toda a China. Mas do nosso lado se faz de estrategista. Esse é o plano da Kyokai. É só destruir as bigas. A montanha deve ser tomada. Jogue suas flechas, não vou acertar. Com o meu cavalo se faz a direção. Mas eu não esperava então algo além da minha visão. Um grande general bem na minha frente faz sua aparição. Veja ele é como eu vou ser. Um homem tão inspirador na minha frente eu posso ver. Estratégia em tudo que pensa o melhor. Nem fudendo que eu vou ficar parado aqui enquanto o general inimigo tá bem ali. Se não for pra dar uma, melhor ficaria em casa. Isso é guerra. Fiquem forte meus pés, eu farei meu suor ser lembrado por toda essa terra. Nosso esforço vai nos levar até a glória. E um dia nós todos desejamos ter. Fim da batalha é anunciado. O que derrotando é sem nomes, uma meta alcançada. Mas eu preciso de força pra ser algo ainda maior. Preciso de um treinamento para mais forte ficar. Então vou àquele homem, vamos àquele lugar. Por favor, general, o que você pode me treinar? Porque eu prometo um dia eu irei te superar e me tornar um grande general. Eu me recuso. Brincadeira, o treinamento começa aqui agora. Subjugue essa área, pois a guerra se aproxima. Se desse clima, então vou pra cima. Agora não tem mais jeito. Desafio aceito. Contração, a guerra começa. Há uma missão que o general nos dá na guerra. O que hoje cairá. Só flecha de Yuki pode anunciar que o que foi morto pela unidade Haishin. Então, Mushin, eu não consigo fazer nada. O que você vai pagar? Eu que lutará. Quando ele diz mais fortes generais da guerra se inicia. Vem na minha frente. O general que perdeu para o rogue. Não acredito no que eu posso ver. E mesmo se eu morrer, não deixarei que o inimigo tome de você. Essa é a visão de um general. Cada lição aprendida que eu sempre irei me lembrar. E como folhas ao vento comigo estará. Tudo que você foi se tornou nossa herança. General que morreu em campo de batalha. Eu herdarei de você sua vontade, sua glória, a união dos nossos sonhos. E eu vou realizar sua vontade. Comigo eu irei carregar. Tô muito longe do meu fim, comandando 300 homens da unidade Haishin. Pra ter meu nome marcado na história, eu irei percorrer por toda essa terra. Defenderei como um escudo, mas será a espada que você precisa. Por meus companheiros seguirei, de a qualquer um eu vencerei. Pois carrego a chama da sua vida. Eu serei um grande general sob o céu. Incrível, Zeus mandou super bem, contou muito bem a história, né? Parou ali na morte do Oak, que é um momento bem marcante, né? É um dos primeiros momentos assim mais marcantes da obra, pois é um personagem que a gente acredita que vai
mais longe, né? Pois ele é muito poderoso, muito forte, uma inspiração para o protagonista, né? Para o Raishin. E a gente se surpreende que ele é derrotado ali, claro, numa estratégia um pouco até covarde. Ele é acertado por uma flecha ali que acaba atrapalhando ele no combate contra o Housen. Houken, agora me esqueci, que é também um personagem extremamente poderoso, um dos mais fortes, talvez o mais forte da obra, não se sabe mais ou menos, mas ele é muito poderoso, muito forte, é quase tratado como uma entidade, né, de tão forte que ele é. Mas o Hulk consegue duelar com ele, batalhar com ele, eles têm uma rivalidade passada, é uma história que aconteceu há muito tempo atrás, e eles voltam a batalhar e acaba ali sendo o desfecho, né, do Hulk. Uma história bem triste, bem pesada, mas o Hulk meio que deixa seu legado pro Shin, né? E o Shin entende isso, ele já carrega, né, o legado do seu amigo, que foi a pessoa que cresceu junto dele ali, né? Eles treinavam juntos, almejavam, né, alcançar um status maior, pois eles eram bem pobres, né? De um vilarejo ali pequeno, então não tinha muito assim sonhos, né? Até eles tinham sonhos, mas a chance de realizar, de concretizar esses sonhos eram mínimos, né? Mas eles acreditavam, eles treinavam, eles batalhavam, eles sabiam que em algum momento a oportunidade chegaria e eles precisavam estar prontos, e o amigo dele acaba sendo levado, né, pois ele é praticamente idêntico ao rei de Qin, e acaba sendo morto no lugar do rei, né, por conta, né, do irmão mais jovem, né, do rei, que tentou se voltar contra o rei de fato e de direito, né, ele queria assumir o posto, pois ele não tinha esse direito, pois ele era o mais novo, mas ele queria a todo custo o trono, né? Ele queria assumir esse poder, então ele fez essa rebelião ali, causou um problema enorme ali, né? Todo o reino, né? E eu pensei que o Shin iria atrás, né, do rei de Qin para tentar se vingar, né? Pois o amigo dele foi simplesmente usado, né? Mas não, acaba que tudo se subverte, né? E ele acaba lutando ao lado dele, né? Que se chama Elsei, é o rei de Qin. Eles se tornam grandes amigos, praticamente a amizade que ele tinha com, né, o seu amigo de infância meio que foi passada, né? Pois ele é idêntico ao amigo dele e ele meio que trata ele como se fosse um amigo de infância, apesar de ser o rei, apesar de ter toda a autoridade, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, né? As pessoas, os serviçais e os que trabalham para ele, o tratam, claro, né, de uma maneira grandiosa, pois ele é o rei. Mas o Shin não, o Shin trata ele como um igual, né? Uma pessoa bem próxima dele, isso é bem legal a relação dos dois, e ele não se incomoda. O rei também meio que sentiu, né, a morte do amigo do Shin, do Ryo, ele fica meio que tentando compensar também essa perda do Shin, né? Então ele forma uma bela amizade, uma amizade genuína, e os dois juntos, né, almejam trazer a unificação da China como um todo, né? Existem vários reinos ali dentro da China, se eu não me engano, são 5, eu acho. Posso estar enganado, mas eu acredito que são 5 reinos, e eles geralmente estão em guerra a todo momento, a todo instante. O mangá é simplesmente guerra a todo instante, né? Acaba uma guerra, começa outra, acaba uma guerra, começa outra, né? E o grande plano do Elsei é unificar a China, e o Shin tem o grande plano de se tornar um grande general, né? E ajudar o Elsei no seu objetivo, né? A concretizar seu objetivo. Então foi bem legal, contou essa primeira parte aí, do Shin evitando a rebelião lá do irmão mais jovem, junto com o pessoal da montanha, que acabou auxiliando muito e ajudando bastante, né? Citou ali a Yotona, que é a líder dos caras da montanha, das pessoas ali que vivem nas montanhas. Eles são muito poderosos, exóticos, mas muito fortes, e eles ajudam o Elsei e o Shin ali a acabar com essa rebelião, né? E o príncipe mais jovem ali, ele acaba depois sendo preso, né? Posteriormente ele volta, ele tem vamos dizer que uma redenção, mas ele acaba sendo preso, sendo derrotado nesse primeiro momento, nesse primeiro instante. O Shin depois vai para a primeira batalha, ele conhece seus primeiros companheiros ali, e cita aqui Okai, né? Inicialmente ele não nem desconfia que é uma garota que está disfarçada ali, né? Finge ser um garoto, né? Praticamente não fala muito, bem calado, mas muito forte, muito poderoso. E meio que a Kyokai dá a estratégia para eliminar as brigas, e o Shin consegue concretizar essa estratégia muito bem, né? E depois ainda avança para lutar lá na montanha, né? Aí tem a chegada do Hulk, imponente e tudo mais, a batalha continua e eles acabam derrotando o Wei, que é um dos outros reinos ali, e quem vence essa batalha, né? E depois ele tenta, né, ser treinado pelo Hulk, né? Parece que o Hulk não vai aceitar, mas o Hulk meio que dá uma missão para ele, e ele consegue evoluir, crescer e se tornar mais forte, né?
mas na batalha seguinte, praticamente, né, umas batalhas mais à frente, o Hulk, como eu falei, acaba vindo a morrer e ele tem que seguir esse legado, né, de se tornar cada vez mais forte. Ele recebe a arma que o Hulk usava, né, uma lança bem grande para o tamanho dele atual, né, nesse momento, vamos colocar assim, pois ele ainda é bem pequeno. No momento atual, né, do mangá, a arma já cabe um pouco mais com ele, né, ainda é grande, mas ele já cresceu, já ficou mais forte, né? Já passou bastante tempo e a arma já encaixa um pouco melhor com ele. E no início ele praticamente nem usa essa arma, apesar de ter recebido, pois ele não consegue manejá-la, né? Só atrapalharia ele da batalha, então ele continua usando sua espada comum. E só depois que ele adquire força, resistência e tudo mais, se torna realmente mais forte e maior, aí sim ele passa a usar essa lâmina, né? Essa lança, que é muito forte, muito poderosa, mas você precisa ter uma técnica, uma habilidade para usá-la. Então o Zeus mandou muito bem, curti bastante a vibe, a música, apesar de ser longa, passou rapidamente, de tão boa que foi, tá muito bom, o instrumental também encaixou perfeitamente, as rimas, tudinho, contou a história muito legal, o refrão ficou muito bom também, então curti, tá de parabéns ao Zeus. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido também, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, muito obrigado a todos e até a próxima!